sempre. Entre a Península de Troia, na fronteira com a Diocese de Setúbal, e São Teotónio, Paredes Meias com o Algarve, encontramos hoje um vasto roteiro de igrejas, capelas e ermidas associadas à devoção religiosa das comunidades pescatórias. Este património é a expressão material de um conjunto de tradições passadas de geração em geração por famílias de pescadores, cada uma com a sua especificidade, mas todas na mesma linha. Relatam a maneira como a fé católica, os seus santos e santas, foram ao longo da história essenciais na vida daqueles que andam no mar. Lhes deram conforto, consolação e segurança. É para preservar este tesouro essencial da identidade alentejana que a Diocese de Beja, o seu Departamento do Património Histórico e Artístico, tem trabalhado ao longo dos últimos anos, em conjunto com autarquias, empresas, associações de pesca e com as próprias comunidades pescatórias da região. Nós, neste momento, temos cerca de 30 edifícios já identificados ao longo de toda a costa, que são, digamos, alvos deste projeto. Temos também mais de 1000 obras de arte e outros valores culturais que foram inventariados, trabalhados, quando necessário restaurados dentro desta perspectiva. Mas, finalmente, existe um terceiro património riquíssimo, de uma riqueza, eu diria, quase insuspeita, que é o património oral, aquelas tradições imateriais e que têm que ver muitas vezes com milagres feitos pelo oráculo, pelo padroeiro de uma determinada igreja, as dificuldades sentidas pelos navegantes em águas perigosas, como as desta costa alentejana, que vieram rever-se, no fundo, em pontos específicos. São geralmente, como foi bem explicado, os santos mais próximos de casa, aqueles que mais valem nestas ocasiões. Mas há outros, até às vezes bastante distantes, que também se propiciam a serem invocados neste âmbito. E, portanto, temos aqui as três vertentes do projeto. Nossa Senhora das Salas, no concelho de Sines, é exemplo de uma devoção religiosa hoje ameaçada por várias condicionantes socioeconómicas, como a chegada da indústria e as novas regras que a União Europeia ditou para a atividade pescatória. Mudanças que, segundo Francisco Chainho, colocaram em causa a subsistência da comunidade pescatória local e, consequentemente, a vivência das suas tradições culturais e religiosas. Em relação à nossa Santa Protetora, havia uma relação muito grande dos pescadores naquele tempo, porque havia muito mais, talvez à volta de 800 pescadores, e havia muito pescador, mesmo dos antigos, que oriundos de pescadores, já dos bisavós e isso tudo, e que tiveram sempre essa devoção, essa crença. Depois houve uma altura, depois do 25 de Abril, que as coisas começaram a mudar. Com a indústria, houve um pescador que saiu para a terra e as coisas morreram um bocado. Até houve anos que não saiu a precisão. Edificada numa colina com vista para o Porto de Pesca, a Igreja de Nossa Senhora das Salas é monumento nacional desde 1922, mas a sua origem remonta ao século XIII, tendo o seu culto ganho força depois através de Vasco da Gama. Em ação de graças pelo sucesso da sua viagem à Índia, o navegador português terá ordenado a transformação da pequena ermida primitiva numa igreja com uma escala mais grandiosa. O momento central do culto a Nossa Senhora das Salas acontece anualmente nos dias 14 e 15 de agosto, quando tem lugar a procissão marítima em honra da Santa. Com mais de 40 anos de atividade, o pescador Francisco Chainho guarda na memória os pormenores desta festa, bem como as transformações que ela sofreu nos tempos atuais. Vem da Igreja da Senhora das Salvas, que vem para aqui, para a Igreja Matriz, e da Igreja Matriz, por exemplo, a procissão é feita à noite, depois sai e vai para a Doca Pesca, desce a estrada que vai até a Doca Pesca mesmo, os barcos estão encostados àquela muralha lá, e há um barco que todos os anos é feito por uma embarcação, normalmente são os maiores sempre, que são as artes cercadoras, barcos de 25 metros, 26 até 27, pronto, um ano leva, um ano pertence a um, levar a Santa, a Senhora das Salas, no outro ano pertence a outro, no outro ano é o outro, no outro ano. Normalmente são 4 barcos a fazer isto. Agora, antigamente eram 13 ou 14, mas mais pequenos, as três eram mais pequenas. Agora estes 4 maiores é que levam a Senhora das Salas. E é feito pronto, 6 barcos saem daqui, vão, por exemplo, ao Molho Oeste, do Molho Oeste fazem o largo,
fazem o largo, deitam umas coroas de flores aí fora de memória aos pescadores que morreram no mar, depois volta, entra aqui na bacia, na baía, vão à muralha e descarregam os crentes e as pessoas que gostam de ir apreciar a festa. E é assim, e há dias com muita gente, Antigamente via-se mais estas varandas, que também não havia estas casas maiores. Esta primeira havia, a outra também já havia, aquela casa residencial não havia, mas estas casas da Faleza, tudo a Ribeira de Cima, aquela parte que se chama a Ribeira de Cima, todas essas casas tinham aquelas grandes toalhas nas varandas, nas janelas, tudo virado para o mar, era bastante bonito. Na sua conversa com o 70x7, Francisco Chainho sublinhou a importância da fé numa atividade onde o perigo e a morte estão sempre presentes. Agora reformado, o pescador naufragou algumas vezes e logo no seu início, com 13 anos, viu 17 colegas perderem a vida. O indivíduo é apanhado muito novo para enfrentar 17 mortos, a vê-los todos juntos. É uma marca muito grande que fica. Mas há sempre uma fé. Como quando falou na Senhora das Salas ou Senhor das Salvas, normalmente usava-se a bordo uma santinha que tínhamos a bordo, dentro da casa do Leme, por aí, aquela estava, sempre perto de nós. Isso traz-nos alguma segurança. Temos aquela fé, há alguma segurança. E por vezes somos salvos e a gente pensa, há alguma coisa que está por trás de nós e que nos socorre na altura, não socorre uns, mas socorre outros. Na igreja de Nossa Senhora das Salas encontramos, para além da imagem da Santa, figura central do altar em talha dourada, um tesouro composto por ofertas feitas a Nossa Senhora das Salas ao longo dos anos. Destacam-se ainda outras peças, como o altar lateral em honra do Senhor do Vencimento, um Cristo marinho muito característico na devoção dos navegantes e uma imagem de São Cristóvão ligado à proteção dos que têm de cruzar mares e rios. Mas a importância deste culto não se esgota apenas no aspecto material, é constituída por todo um património imaterial feito de histórias e testemunhos passados de geração em geração. Riquezas que a Diocese de Beja tem procurado conservar com o apoio das autarquias e de outras instituições locais. Não interessa apenas termos os objetos quase como um tesouro ali, estarem muito bonitos e muito bem iluminados, num sítio que as pessoas gostem muito de ver, mas é fundamental preservar esta memória das pessoas. Como é que se pescava, os desafios, todo um mundo que nós muitas vezes não estamos à espera de encontrar. Um trabalho que o museu tem divulgado periodicamente através do seu jornal Redes do Tempo. Outra aposta passa pela salvaguarda das embarcações típicas da costa de Sines, já que muitas delas têm sido alvo hoje de abate num processo financiado pela União Europeia. As embarcações de madeira estão a ser abatidas. Existem apoios da Comunidade Europeia para destruir os barcos tradicionais. E estes barcos são um património importantíssimo, porque nós aqui em Sines tínhamos mesmo estaleiros e muitas embarcações eram construídas aqui, às vezes por famílias que se deslocavam ao longo da costa, que viviam em Setúbal, deslocavam a Sines, ao Algarve, circulavam por aqui e que construíam as embarcações. E tem sido uma preocupação nossa conservar essas embarcações e a sua memória. E para isso criámos um espaço que ocupa o piso -1 do Centro de Artes, que se chama o Laboratório da Memória do Mar. E aí temos conseguido conservar uma quantidade de embarcações já significativas e embarcações com memória. Nós sabemos quem foram as pessoas que construíram aquelas embarcações, quem pescou com elas, como é que desenvolviam a sua atividade. O Concelho de Sines foi mesmo palco de um seminário internacional dedicado ao património religioso das comunidades marítimas e pescatórias, uma iniciativa organizada pela Diocese de Beja em parceria com o Museu de Sines e outras instituições, que envolveu investigadores da região alentejana, de outros territórios nacionais e também da vizinha Espanha, onde a tradição religiosa ligada ao mar tem também forte implantação. Las devociones marineras en el litoral es un tema de interés
que sin embargo no ha merecido suficiente atención por parte de los investigadores. Sí que se conocen muchas cosas, pero quizá faltan reuniones para intercambiar opiniones y sobre todo para publicar nuevos estudios y trabajos en torno a ellas. Es un conjunto de tradiciones riquísimas en la que se complementan las del litoral español con el litoral portugués. Piense usted que son dos naciones extraordinariamente importantes en el ámbito marinero y por consiguiente en ellas, en ambos lugares, tuvo importancia el sentido de la fe, el sentido de la religión. Manuel Graça Rivas, tenente médico da Armada Espanhola, ligado ao Instituto de História e Cultura Naval, destacou no encontro a especial devoção que todas as comunidades pescatórias do país vizinho dedicam à Virgem do Carmo. Um culto que, no entanto, é relativamente recente, teve início em 1901, pois até então a padroeira era a Virgem do Rosário, que em Portugal também tem uma grande devoção, por exemplo, em São Teotónio, na costa alentejana. Para Diolinda Carneiro, responsável pelo Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim, iniciativas como este seminário são fundamentais para que responsáveis deste setor troquem experiências e, em conjunto, encontrem soluções para que todo este acervo cultural e religioso não se perca. É extremamente motivador a gente ter estas experiências e, sobretudo, ver como a religiosidade concentra-se em aspectos, alguns muito particulares nas nossas terras, mas outras com aspectos muito afins com outras que a gente nunca imaginaria, não é? Ter o mesmo santo em zonas como o México, como as Baleares, e características até devocionais, as procissões, realmente é fundamental para a gente compreender melhor o nosso próprio caso. Na busca de conhecer novos projetos e práticas à volta da preservação das tradições religiosas ligadas ao litoral, a Diocese de Beja procurou alargar o seu âmbito de análise para lá das suas fronteiras. Rui Ventura, investigador da Universidade Nova de Lisboa, dedica-se há vários anos ao estudo das devoções religiosas ligadas à Serra da Rábida e que estão muito ligadas também ao mar. Há três grandes santuários na região. Por um lado, a Nossa Senhora do Cabo, ou Nossa Senhora da Pedra Mua. Por outro lado, a Nossa Senhora da Arrábida. E que são santuários, estes dois, em que se mistura a devoção dos homens do mar com a dos homens da terra ou da lavoura. E todas elas, se analisarmos as lendas, têm a ver com fenómenos luminosos, ou seja, seriam santuários que estão situados em lugares altos e, portanto, que serviriam de guia e de proteção aos homens que passavam no mar, não é? E as lendas da Senhora do Cabo e da Senhora da Arrábida dizem isso. No meio, se traçarmos uma linha reta entre os dois santuários, vemos que no meio está a Sesimbra. E é exatamente em Sesimbra que está a devoção mais tipicamente pescatória e também mais intensa, que é a devoção ao Senhor Jesus das Chagas. Tem devoção ao longo do ano todo, mas o ponto mais intenso é no dia 4 de maio, que inclusive é feriado municipal em Sesimbra, em que se faz a grande celebração litúrgica e a procissão que é, obviamente, sempre dirigida e orientada pelos pescadores e pela sua devoção a Cristo crucificado. No que toca ao litoral alentejano, a Diocese de Beja está atualmente a preparar um roteiro dos principais santuários, igrejas e ermidas que na costa alentejana têm associados assim um grande conjunto de devoções e festas populares. Este itinerário começa em Santa Maria de Troia, na fronteira com a Diocese de Setúbal, passa por São Romão, em Grândola, Santo André, em Santiago do Cacém e pela já referida Nossa Senhora das Salas, em Sines. E daí vamos continuando paulatinamente. Revisitamos o desaparecido Santuário de São Torpes, que enfim, é uma referência na história da arquitetura paleocristã, e continuando mais para sul, em Porto Covo, veneramos naturalmente Nossa Senhora da Soledade, uma invocação local bem marcada, Nossa Senhora do Queimado, já no limite para o concelho de Odmira, Nossa Senhora da Graça em Vila Nova de Mil Fontes, e depois em território de São Teotónio, já ali bem perto da fronteira do Algarve, que tem como delimitação em relação ao Alentejo a Ribeira de Odeceixe, naturalmente Nossa Senhora do Rosário, a grande vencedora da Batalha de Lepanto,
no século XVI, num momento, enfim, fundamental para que a cristandade pudesse sobreviver na grande bacia do Mediterrâneo e que depois contaminou também o Atlântico. Nós estamos, no fundo, aqui numa zona privilegiada do ponto de vista, se quisermos, paisagístico, cultural e também religioso, que faz a ligação entre o Grande Atlântico e o Mediterrâneo, que, do ponto de vista cultural, é para nós a grande mãe, a grande matriz. Foi com o objetivo de descobrir e apresentar alguns dos pontos presentes no roteiro da Diocese de Beja que a reportagem do 70x7 se fez à estrada num percurso que passou pelo já referido Concelho de Sines e também por Santiago do Cacém e Odmira. Em Odmira, mais concretamente em Vila Nova de Mil Fontes e na Zambujeira do Mar, predominam os cultos a Nossa Senhora da Graça e Nossa Senhora do Mar, respectivamente. Com data de celebração também normalmente a 15 de agosto, a festa em honra de Nossa Senhora da Graça, com procissão no Rio Mira, é um dos pontos altos de uma terra que ganha outro ânimo, inclusivamente religioso, na época do verão. Aqui em Vila Nova de Mil Fontes há duas realidades distintas, que é a época de inverno e a época de verão. No verão a população se calhar chega a 30 e tal mil habitantes, enquanto no inverno tem 5 mil. No verão há sempre uma grande vivência religiosa, digamos assim, nas celebrações a Igreja Nova, que é bastante grande, está sempre cheia. No inverno a realidade é outra, visto que a população local também é muito menor, não é? Todos os anos, as festividades são organizadas pela paróquia local em parceria com a Junta de Freguesia e os pescadores. Pescador desde os 12 anos, António Francisco dos Reis conhece bem as bênçãos que o mar concede, assim como os sacrifícios, tendo perdido o seu pai num naufrágio ao largo da costa. Por isso, destaca a importância que a devoção a Nossa Senhora da Graça assume para a comunidade pescatória local, lamentando, no entanto, que ela esteja hoje ameaçada devido às muitas dificuldades com que os pescadores se debatem. Este porto tinha mais importância na pesca, vinham barcos de Setúbal, de Sines, de todo lado, e eles próprios também nos ajudavam. Daqui, agora com os problemas das pescas, das restrições que vamos tendo, e o pessoal chega a uma altura, está saturado e cansado disto e acaba por os barcos de pesca serem já muito reduzidos. Daí faz com barcos de pesca e barcos de recreio, faz com o que temos à mão e vamos fazendo, mas antigamente tinha mais impacto, tinha mais embarcações profissionais, tinha mais pescadores velhotes, novos, tinha mais impacto do que tem atualmente. A crise económica, o aumento do preço dos combustíveis em contrapartida com a diminuição do peixe e a falta de regulação dos preços são alguns dos problemas apontados. Os pescadores apontam também o dedo à configuração atual do porto de pesca, considerando que faltam melhores condições, sobretudo de segurança, para a saída e entrada das embarcações. 30 quilómetros mais a sul, vamos ao encontro da devoção a Nossa Senhora do Mar, cuja data principal também é 15 de agosto. Este ano a festa vai ter um cariz muito especial com a colocação de uma réplica da Santa numa falésia junto à praia da entrada da barca e ao porto de pesca. Uma iniciativa fruto de uma promessa feita pela Dona Ana Maria em honra dos pescadores falecidos. Há alguns anos houve um grande acidente no mar, onde morreram 2 homens. E eu rezei muito à Nossa Senhora e pedi que nunca mais acontecesse um acidente daqueles, porque eu vi o acidente e foi horroroso. E prometi a mim mesmo que tinha que oferecer uma imagem da Nossa Senhora do Mar e mandar colocar aqui neste sítio, para proteger os nossos pescadores deste porto de pesca e dos outros também. De acordo com o mestre José Maria, um dos mais antigos pescadores da zona, esta iniciativa significa muito para os homens do mar, até pelo sítio onde a Santa vai permanecer. Ali naquele sítio onde está aquela capelinha, também era antigamente onde as mulheres dos pescadores, que os pescadores iam para o mar, e quando o mar depois era em bravecia, portanto que era mais bravo, que é difícil aqui entrar, e muitas das vezes não entrando aqui só Sines, não tem outra hipótese de outro porto. Era onde as mulheres se juntavam além
a ver os barcos que vinham aqui para entrar e não conseguiam entrar. Às vezes entrava um ou outro, que apanhava uma chanada do mar ou isso, mas era onde as mulheres se juntavam e penso eu que nessa altura já algumas delas também, enquanto viam os barcos que não conseguiam entrar, também rezavam lá as suas orações para que não houvesse problema dos barcos que viessem aqui para entrarem, ou no caso aqueles fossem passinos, porque levavam ainda umas boas horas daqui para lá, que naquela altura os barcos eram tudo a remos e à vela, não havia barcos a motor, não era como era agora. Para este ano, se o tempo e a maré assim o permitirem, está previsto que a missa em honra de Nossa Senhora do Mar seja feita junto ao porto, seguindo-se a bênção dos barcos e a procissão. Mais a norte, a 12 km de Santiago do Cacém, a nossa viagem termina na aldeia de Santo André, na Igreja Matriz, que alberga um dos maiores tesouros da Diocese de Beja e da tradição religiosa do litoral alentejano. Trata-se de uma réplica de uma embarcação, um ex-voto feito em ação de graças por dons recebidos, oferecido por pescadores locais a Santo André depois de estes se terem conseguido salvar de um naufrágio, como explicou José António Falcão. Neste culto a Santo André há um episódio absolutamente marcante, que se verifica numa época que nós situamos entre os finais do século XIX e os princípios do século XX, que é uma vez em que o barco vinha particularmente cheio, num dia aparentemente plácido, ao vir desembarcar, ao vir aproximar-se, digamos, já das pessoas que estavam à espera para recolher o peixe e depois o poderem comercializar, cria-se um momento absolutamente perigoso. Ou seja, há uma mudança ali das correntes, provocada por uma mudança atmosférica também, o barco está em perigo e então o mestre Caniço, que é, digamos, o chefe desta companhia, promete que se conseguirem salvar o rendimento do peixe desse dia vai ser oferecido ao apóstolo Santo André e eles virão com os seus aprestos, com as suas redes, com os seus remos, enfim, com os seus utensílios profissionais, prestar homenagem ao santo e trazer-lhe um eixo-voto. É precisamente este eixo-voto que temos connosco e é talvez uma das obras-primas do património da Diocese de Beja, é sem dúvida uma verdadeira raridade. Este ex-voto que no ano 2000 seguiu para Roma para ser apresentado ao Papa, na altura João Paulo II, permanece como memória de um culto a Santo André, que se afirmou num país onde, a nível nacional, a tradição religiosa de marinheiros e pescadores é sobretudo feita com Jesus Cristo, o Cristo dos marinheiros, Nossa Senhora e também São Pedro. A explicação está no facto deste culto ter sido trazido para a região por colonos galegos, isto no século XII ou XIII, sendo que a devoção a Santo André está muito enraizada na Galiza. Há outra particularidade muito interessante, é que aqui nesta igreja e nesta paróquia não é apenas a figura do apóstolo Santo André que se invoca, mas também a de São Pedro. Porquê? Estamos numa zona em que o Oceano Atlântico se encontra com 3 lagoas. Um pouco mais a norte de Melides, aqui bem perto de nós, Santo André, que é a lagoa principal, hoje, digamos, a sede de uma importante reserva natural, e depois um pouco mais a sul, também já no concelho de Sines, a Lagoa da Sancha. Ora, o que é interessante aqui é que, sendo Santo André o padroeiro, digamos, dos pescadores das águas doces, está perfeitamente representado este culto na sua ligação à lagoa. Em contrapartida, como temos também o Atlântico, temos São Pedro. E, portanto, há aqui uma complementaridade muitíssimo interessante e não muito frequente em Portugal entre estes 2 apóstolos, estas 2 devoções e estes 2 cultos. Santo André em Santiago do Cacém, Nossa Senhora das Salas em Sines e Nossa Senhora do Mar e Nossa Senhora da Graça, ambas no concelho de Odmira. São exemplos de uma herança religiosa do litoral alentejano que a Diocese de Beja está apostada em preservar para as gerações vindouras.